E o tema da nossa mensagem é assumir riscos de fé. Vejamos o caso de Abraão, por exemplo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que temos a galeria dos heróis da fé, e Abraão está dentro desta galeria. E quando fala de Abraão, o autor sagrado diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu quero destacar essa última declaração: saiu sem saber para onde ia. O que é isso? Risco de fé. Também pela fé, Abraão ofereceu seu filho Isaque, ou estava disposto a oferecer seu filho Isaque como sacrifício, quando ele foi submetido a uma prova de fé. Hebreus 11, 17 e 18 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Então Abraão assumiu riscos de fé, e por essa sua fé corajosa, ousada, ele foi abençoado porque agradou a Deus. Irmãos, no nosso caminhar, ou no nosso viver pela fé, haverá determinadas situações em que precisaremos assumir, sim, riscos de fé. Se queremos agradar a Deus como igreja e como crentes em Jesus Cristo, e sermos especialmente abençoados pelo Senhor, temos que estar dispostos a assumir determinados riscos de fé. Há um texto bíblico que trata exatamente dessa questão. É uma história contada por Jesus. Jesus havia contado uma história que, em certo sentido, trata de correr risco de fé. Jesus conta sobre um rei que ia fazer uma longa viagem e chamou seus 10 servos e entregou a cada um certa quantia de dinheiro e orientou aos servos: negociem, façam render esse dinheiro até que eu volte. Quando o rei voltou, ele chamou os servos a quem havia confiado dinheiro para saber o que haviam feito com o dinheiro que lhes foi confiado. O primeiro servo trabalhou o dinheiro que havia recebido, não teve medo de investir, fez aplicações inteligentes para o dinheiro render e conseguiu dobrar o valor que lhe tinha sido confiado. E com isso ele foi elogiado pelo rei e foi grandemente recompensado. Mas houve outro servo que teve medo, não quis correr riscos. E quando foi prestar contas com o rei, ele disse: tive medo, não quis correr riscos e por isso guardei o dinheiro num cofre. Esse servo foi rigorosamente rejeitado pelo rei, que mandou tirar o que ele tinha e dar ao que não teve medo de assumir riscos. A Bíblia, a Mensagem, é uma paráfrase da Bíblia muito interessante. Essa tradução consegue captar muito bem essa ideia e traduz o versículo 26 da seguinte forma: isso é o que estou tentando dizer a vocês. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acabará sem nada. Por que acontece isso, irmãos? É bom ter cautela, sim, é bom ter cautela. Devemos ser prudentes, cautelosos. Em certas situações, precisamos ser cautelosos. Mas Jesus diz que a cautela demais é falta de fé, e não permite que conquistemos o que temos para conquistar. Quem tem cautela demais acabará sem nada.
Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que eu aprendi e aprendo na palavra de Deus e na minha própria experiência com Deus, sobre correr riscos de fé. Eu tenho 4 lições para compartilhar com os irmãos. Hoje eu vou compartilhar uma só, as 3 ficará para o próximo domingo. E a primeira é a seguinte: para onde Deus nos guia, Ele provê. Se eu tenho certeza que é Deus que está a guiar-me, eu vou, porque eu sei que para onde Deus nos guia, Ele provê. Essa era a fé de Abraão, por isso ele foi capaz de assumir risco de fé. Inclusive, irmãos, essa foi a palavra que ele deu ao seu filho Isaque, quando os dois estavam a subir o monte para o sacrifício. Os irmãos conhecem a história. E Isaque, ao ver o facão, ao ver a lenha, ao ver o fogo, cadê o cabrito? Isaque perguntou ao pai: onde está o animal para o sacrifício? Ele nem sabia que o animal era ele, né? Mas a resposta de Abraão foi: o Senhor proverá. E Deus realmente proveu. No momento exato que Abraão estava para sacrificar seu filho, Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Diz a Bíblia que o Senhor chamou Abraão do céu e disse-lhe: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E a Bíblia diz que Abraão então ergueu os olhos e ele viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ali estava Deus a prover o animal para o sacrifício. Meu irmão, se Deus te pede algo, Ele te dará os recursos, a capacidade, o talento, tudo que precisares para obedecer. Para onde Deus nos guia, Ele provê. Nós precisamos crer que realmente temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo queria que a igreja dos Filipenses tivesse essa fé, vivesse por essa fé, atuasse nessa fé. Por isso Paulo lhes escreveu, Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas, e todas são todas as necessidades de vocês. Irmãos, permita-me contar-lhes uma experiência pessoal. Quando eu decidi obedecer ao chamado de Deus para ser missionário no Peru, 1996, eu tinha uma vida muito estável, uma carreira militar pela frente. Eu era professor, dava aula na escola municipal e pastoreava uma igreja, tinha 3 salários, já tinha família com os 3 filhos. Eu sabia que tinha que deixar tudo aquilo para ir para o campo missionário. Mas, além disso, eu tive diante de mim pelo menos 2 dificuldades ou desafios. A primeira foi uma questão econômica de sustento no campo. Eu queria ser missionário no Brasil. E eu me apresentei a uma junta de missões da Convenção Batista que enviava missionários para o Brasil. Junta de Missões Nacionais. E quando eu cheguei lá, o diretor da junta disse-me o seguinte: irmão, não podemos enviar o irmão porque não temos dinheiro para o seu sustento. Estamos em crise, não há recurso. E eu fiquei a pensar: se Deus me chamou, não vou por causa de dinheiro, mas Deus não é o dono do ouro, o dono da prata? Mas ele disse: mas irmão, infelizmente nós não temos recurso. E eu voltei para casa triste, desanimado, e sem entender. Eu tinha convicção de que Deus estava a chamar-me. Aí fui conversar com o pastor, meu conselheiro,
Ele disse para mim: a sua chamada não é para missões no Brasil, é para missões fora do Brasil. Vai na outra junta, tinha uma outra junta lá que era de missões mundiais, vai lá, que lá eles vão aceitar. Quando cheguei lá, o diretor me perguntou assim: irmão, por que o irmão não quer ser missionário no Brasil? Por que quer sair do país? Eu falei: não, eu queria ser missionário no Brasil, eu fui lá na junta nacional, só que disseram que não podia aceitar, porque não tinham dinheiro. E aquele pastor já está na glória, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: irmão, o irmão tem convicção de que Deus está a chamá-lo para ser missionário? Eu disse: tenho, então eu vou aceitar. Nós também não temos dinheiro. Se lá na nacional não tem, aqui muito menos, que aqui é dólar, é euros. Mas o meu Jesus não me ensinou a orar por dinheiro, ele ensinou-me a orar por obreiros. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Eu rogo, eu oro por isso. Então o irmão é a resposta à minha oração. Agora eu vou dizer que não vou enviar porque eu não tenho dinheiro? Se Deus chamou, Deus vai levantar os recursos, porque para onde Deus guia, Ele provê. Aí ele disse: irmãos, também não temos dinheiro. Irmão, vai entrar numa fila que tem 60 na sua frente. Irmão, 61, vai esperar aí 4, 5, 6, 10 anos, não sei, mas eu vou aceitar. Agora, se é de Deus, Deus vai fazer algum milagre. E Deus fez, irmãos. 3 meses depois, foi um casal de empresários lá na junta, e eles disseram: Deus está a abençoar-nos tanto que queremos sustentar um missionário integral no exterior. Aí a junta deu os 61 nomes para eles escolherem. Eles escolheram o último nome, que foi o meu nome. O segundo desafio, irmãos, foi uma questão familiar. Disseram que eu estava a correr risco ao levar filhos para o campo missionário. Eu tinha um filho menor de 6 anos, me disseram: esse aí não tem problema, é criança ainda, não vai sentir muito. Agora, o seu filho com 12 anos, sua filha com 14, adolescentes, eles vão sentir muito, e é um grande risco para o irmão. Eu fiquei preocupado, sim, 12, 14 anos, adolescente, sair do seu grupo, do colégio, da igreja, dos amigos, ir para um país de outro idioma, outra cultura, que não conhecia ninguém. Mas eu fui, porque eu tinha a convicção que Deus estava chamando-nos, e quando Deus chama, Ele cuida. Eu tinha 2 promessas do Senhor. Primeiro é: ide por todo mundo, estarei convosco todos os dias. Então eu tinha essa convicção. A outra promessa temos lá em Salmo 91, 14: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Então eu disse: eu vou. Eu gosto muito, irmãos, da tradução da Bíblia, a Mensagem, desse texto que diz assim: se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como de ninguém. Irmãos, hoje, ao olhar para trás, por tudo que passamos, eu vi a minha filha, que disseram que ia ser um problema, hoje é missionária na Guatemala, uma serva do Senhor. Esse filho que me deu um problema tremendo, hoje é pastor lá no sul do Brasil, foi missionário na Colômbia por 3 anos. Então, quando eu olho para trás, eu posso dizer assim: Deus cuidou de mim como ninguém. Quando algumas pessoas diziam o contrário, quando as circunstâncias pareciam indicar que ir ao campo missionário seria difícil pela questão econômica e não seria prudente em relação à família, aos filhos, decidimos assumir risco de fé, e Deus cuidou de nós como ninguém. Irmãos, se vamos viver pela fé realmente, fé que agrada a Deus, nós temos que assumir alguns riscos de fé. Haverá situações em que vais perguntar: será que Deus vai responder a minha oração? Será que Deus vai suprir realmente se eu faço isso? Mas não permita que a dúvida ou que a incredulidade tome conta do teu coração. Creia, mantenha-se firme, porque para onde Deus nos guia, Ele provê.
depois que Deus proveu o animal para ser sacrificado, Abraão ergueu um altar ao Senhor e chamou aquele lugar em cima do monte de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. E mais tarde aquele lugar passou a ser conhecido por todos como no monte do Senhor se proverá. Se temos que subir o monte e lá do alto do monte precisarmos assumir risco de fé, não tenhamos medo, porque se foi o Senhor que nos guiou ao monte e decidimos subir em obediência ao Senhor, no monte do Senhor se proverá, porque para onde o Senhor nos guia, Ele provê. Amém, irmãos? Eu ainda tenho umas 3 razões pelas quais podemos assumir risco de fé, mas eu falarei no próximo domingo. Hoje eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra: para onde Deus nos guia, Ele provê, como igreja e como pessoa. Amém?